Marcadores de texto Faber-Castell. Você está prestes a ver em ação uma pequena, mas altamente eficiente fábrica de marcadores de texto localizada na Áustria. Todos os anos, cerca de 35 milhões dessas canetas e cerca de 250 toneladas de tintas são produzidas aqui. O processo de fabricação de marcadores de texto pode ser dividido em duas etapas. A primeira é a produção do invólucro. O plástico granulado multicolorido é aquecido para se tornar maleável e flexível. Em seguida, o material passa por um processo de estampagem para ganhar o formato do marcador. Neste caso, o material usado é plástico reciclado. Paralelamente à fabricação dos invólucros, ocorre a fabricação da tinta. Um enorme tanque é preenchido com corante concentrado, água e substâncias especiais que evitam o ressecamento. Na última etapa de produção, o marcador é montado. Uma haste de nylon é colocado no invólucro e, em seguida, a tinta é despejada em seu interior. Todos esses processos, assim como a aplicação no logotipo da marca, são totalmente automatizados e realizados por máquinas robóticas tecnológicas. Apenas a classificação dos marcadores por pacotes no final é feita manualmente. Camiseta de algodão. Qualquer coisa feita de algodão tem origem no campo, onde os capulhos maduros são colhidos por uma colheitadeira especial. Em seguida, a matéria-prima é transportada para a fábrica para processamento. Aqui, as fibras são primeiro separadas das sementes e depois são removidos os resíduos que podem ter vindo do campo. Na etapa seguinte, os fios têxteis são fiados a partir das fibras. Em seguida, para aumentar a resistência à tração, são imersos em banhos especiais contendo uma mistura à base de amido, resinas sintéticas e óleos. Os fios de algodão são leves, mas não perfeitamente brancos. Por isso, o próximo passo é o alvejamento. Depois que a substância pegajosa é removida dos fios, eles ficam prontos para a pintura e outros tipos de processamento. Por exemplo, para tornar o tecido sedoso, forte e bem moldado, os fios são embebidos em sódio cáustico a temperatura zero. Quando passam por todos os processamentos mencionados, os fios finalmente fiam um tecido que fica parecendo uma tela enorme e interminável. Na etapa final, na fábrica, os costureiros recortam o tecido da camiseta, costuram e colocam a etiqueta. Tubos plásticos. Agora vamos demonstrar o processo de produção na fábrica Diamond Plastics. Esta é uma empresa que desde 1982 fabrica tubos de PVC, os quais são utilizados para abastecimento de água, saneamento e irrigação. Vale ressaltar que grânulos plásticos pré-fabricados não são usados aqui. Em vez disso, os especialistas utilizam componentes crus para produzir misturas com propriedades diferentes. Isso porque há diferença entre requisitos operacionais dos tubos de saneamento e, por exemplo, das tubulações de irrigação. Consequentemente, a composição de seus materiais são quase iguais, mas ainda assim se diferem. As matérias-primas entram em um misturador industrial, quente ou frio em quantidades estritamente medidas. Aqui, elas são misturadas várias vezes para obter um material único. E em seguida entra no equipamento que aplica alta temperatura e pressão à mistura. Esses processamentos tornam o plástico maleável e flexível para que ele possa passar através da estrutura e adquirir a forma de tubo. A partir daí, a peça quente é enviada diretamente para as câmeras de resfriamento. O material é colocado com água fria para que se solidifique e mantenha a forma adquirida. A etapa final é a marcação e o corte. Uma impressora especial grava informações técnicas na superfície. Depois disso, uma máquina de corte especial dá ao tubo um tamanho padronizado. Fósforos suecos. Acredite ou não, a fábrica Swedish Match usa toras de álamo de 310 centímetros de comprimento como matéria-prima para fazer fósforos. Em primeiro lugar, é removida a casca e, em seguida, as toras são separadas em pedaços de 60 centímetros de comprimento. São elas que vão para a linha de produção, onde se transformam em folheados.
Cada peça é cortada para se tornar um material de folha fina de 300 cm de comprimento. Na etapa seguinte, o folheado é empilhado e depois triturado para obtenção de palitos de madeira, e é exatamente isso que se tornará posteriormente a base dos fósforos. Os palitos são tingidos, polidos e selecionados, e em seguida uma máquina especial recolhe as peças e emerge uma mistura química que formam as cabeças dos fósforos. Depois, resta apenas secar os fósforos e embalá-los nas caixinhas. Todos esses processos são realizados automaticamente por meio de equipamentos. Dormentes de concreto. A produção de dormentas ou travessas de concreto possui uma característica tecnológica muito interessante. Para tornar o produto mais resistente, é colocado um reforço pré-tensionado em seu interior. Por esse motivo, o processo de produção é dividido em várias etapas. Em primeiro lugar, o reforço é inserido nos moldes e tensionados com equipamento especial. Os parafusos são usados para prender e fixar os componentes metálicos. Depois, chega a hora de trabalhar com a mistura de concreto. Ela é colocada em moldes reforçados que são enviados a uma plataforma vibratória para compactação. Enquanto o material ainda não endureceu, ele é retrabalhado para colocar pequenas peças e orifícios. O concreto endurece em câmaras especiais, onde é mantida uma temperatura de cerca de 85 graus Celsius. Na última etapa, os fechos do reforço são removidos para que a tensão seja transferida para o concreto. Bola de tênis. A produção de bola de tênis começa com as seguintes matérias-primas: uma mistura especial de borracha natural e sintética de primeira qualidade, bem como 13 componentes adicionais que dão ao material elasticidade necessária. Em um misturador industrial, os materiais são mexidos por várias horas, a mistura então passada por uma extrusora para fazer pequenas peças duras. Cada uma delas tem o seu peso verificado em gramas. Depois, as peças são colocadas em uma prensa, processadas em alta pressão e temperatura de 160 graus Celsius. Assim, é formada metade de cada bola. No estágio seguinte, as metades são cortadas e em seguida juntas com uma cola especial. Simultaneamente, um ar comprimido é bombeado para dentro da bola. Em seguida, as bolas são polidas e cobertas com cola, após o qual estão prontas para serem revestidas. O tecido é o feltro, que neste caso é feito de nylon e lã das ovelhas da Nova Zelândia. O feltro é cortado e depois mergulhado em uma cola branca para que fique com as listras brancas, características das bolas. Cada bola é coberta com 2 pedaços de nylon, que são fixadas por pressão e alta temperatura novamente. Pratos de porcelana. A linha de produção que está sendo mostrada agora é capaz de produzir até 28 milhões de peças de porcelana anualmente. Aqui na fábrica Ras Al Khaimah, uma fórmula secreta de feldespato, quartzo, cálium e argila especial é usada como matéria-prima. Os materiais são triturados, depois misturados e divididos em 3 partes. A primeira parte se transformará em grânulos secos que são necessários para prensagem isostática e a criação de utensílios de cozinha extra fortes. A segunda parte se transformará em rolos molhados. Tal material se distingue por maior plasticidade, sendo mais fácil de moldar em formatos complexos. A terceira parte é convertida em uma pasta adequada para o processamento de alta pressão e fundição manual. Nesta fábrica, são utilizados os 4 tipos de moldagem que dependem do tipo do produto que pretende obter em seguida. O material é seco para que nenhuma umidade permaneça nele. Depois, as peças são enviadas ao forno aquecido a 950 graus Celsius, e esse processo aumenta a resistência do material e o prepara para o esmalte. É graças a ele que a superfície fica lisa, uniforme e impermeável à umidade. Talheres de madeira. A última produção do vídeo de hoje começa novamente com toras de madeira, que são descascadas e depois cortadas em pedaços, tal como acontece com os fósforos.
A madeira é cortada repetidamente para virar folhados. Sua espessura geralmente depende do tipo do produto a ser obtido. E a etapa seguinte da produção é a pesagem do folhado de onde são recortados os talheres, para garantir uma superfície lisa e livre de farpas. Todos os talheres são processados em um tambor de moagem, e a última etapa é a moldagem, onde as peças são colocadas em uma máquina que dobra a madeira. Isso vale principalmente para as colheres. E por fim, depois disso, os talheres estão prontos para serem embalados.